Águas de Manaus prorroga a campanha de negociação de dívidas por mais uma semana. Lewis Hamilton vence mais uma na Fórmula 1. Atlético Mineiro vence o Tombense e se sagra campeão mineiro. Em Porto Alegre, o Grêmio perdeu, mas mesmo assim faturou o tricampeonato gaúcho. Número de mortos por Covid no Brasil chega a 120.896. Média móvel de óbitos em 7 dias cai para 875. Bolsonaro prorrogará auxílio emergencial. Anúncio será feito nesta terça-feira. Saque emergencial do FGTS para nascidos em setembro será acreditado nesta segunda-feira. Receita paga hoje o 4º lote da restituição do imposto de renda. Acusado de estuprar a própria filha, homem é morto a tiros na porta de casa. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, está começando agora. 5h50. Previsão do tempo. Começo de manhã com aumento começo de manhã de sol com aumento de nebulosidade. Pancada de chuva à tarde e à noite. É de 90% a probabilidade de chover 8 milímetros hoje. Com umidade relativa do ar em 88%, a temperatura está na marca dos 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus centígrados. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Chegamos aos 239 dias do ano e faltam agora 123 para terminar 2020. Dia de São Raimundo Nonato. Também é o dia do nutricionista. Esta é a edição de número 44.824 do Jornal da Manhã. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Nasci em 1923 a cantora Emilinha Borba. Discos long play. A novidade era apresentada nos Estados Unidos em 1948. Morri em 1969 o lutador de boxe Roque Marciano. Era assinado em 1990 o Tratado de Reunificação das duas Alemanhas. Lady Diana, princesa de Gales, ex-mulher do herdeiro do trono da Grã-Bretanha, morria em 1997. Agora 5h53 em Manaus. Local. 5h53, vamos dar início às notícias do Jornal da Manhã, edição desta segunda-feira. Nosso bom dia a você, ouvinte, nosso bom dia ao nosso sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia à nossa unidade externa, Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia a você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, a previsão meteorológica diz que vai chover, deve chover hoje, a previsão 8 milímetros apenas, e diz que a probabilidade é de 90%, mas diz que a umidade relativa do ar está em 88%, bem alta. Como é que está o tempo aí fora? Olha, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, o tempo está nublado, Paulo Guerra, aqui na área da zona leste da cidade, onde nós estamos nesse momento. Também já nos deslocamos lá para a área do Instituto Médico Legal, na zona norte da cidade. E eu posso te afirmar, Eduardo, que o vento é friozinho, tem aquela coisa de tempo nublado, né? Tá meio esquisito, tá meio cinza por aqui. Eu não sei se vai chover não, Eduardo, mas que tem uma temperatura bem amena, isso tem sim, com certeza. Bom, se chover é pouco, de acordo com a previsão meteorológica do Instituto Climatempo, apenas 8 milímetros hoje, pouca chuva, não é? Mas no sábado foi muita água, no sábado foi muita chuva. Na capital, eu estava no interior, estava ali para a estrada de Manacapuru. Eduardo, foi uma chuva daquela que a gente pode dizer no popular, né? Uma chuva porreta, uma chuva bem forte realmente. Foi uma chuva de aproximadamente 1 hora, só 1 hora e pouco, mas uma chuva com muita intensidade. Para cá, para a capital choveu também, né, Edu? Choveu, mas não foi tanto assim não. Mas dizia-se antigamente, o Peregrini, que era chuva de matar sapo afogado. Nem ele pulando conseguia escapar da altura da água. Mas não foi assim tanto. Tem sapo que merece levar o dele mesmo, sabe, Eduardo? Tem uns aí. Depende do sapo, você sabe disso. E o trânsito, como é que se comporta nesse começo de dia, começo de semana?
Já bem movimentado, viu, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Nós estamos nas ruas aí desde o começo da madrugada e podemos afirmar, Eduardo, que a via de maior movimentação nesse momento é a Avenida Grande Circular, principalmente no trecho compreendido entre a rotatória do produtor e a rotatória da Samsung, né? Ligando aí a zona norte e a zona leste ao distrito industrial. Você sabe que nesse horário da madrugada, né, Eduardo, troca de turno, são trabalhadores que estão saindo, outros que estão entrando no trabalho, e com isso a movimentação de vans com trabalhadores, de micro-ônibus, de ônibus mesmo, né, ônibus grande, a movimentação é muito intensa, e como as duas vias mais populosas são a norte e a leste, e automaticamente para chegar no distrito tem que passar pela Avenida Grande Circular, essa via é a mais movimentada nesse momento de toda a cidade. Falar em madrugada, o trânsito da madrugada é realmente complicado, Peregrino. Ontem, por exemplo, ontem de madrugada, o nosso editor-chefe, o Paulo Guerra, foi abalroado por um carro pequeno, o carro dele capotou 3 vezes. Graças a Deus ele estava de cinto de segurança e o anjo da guarda não estava de folga não, porque ele escapou praticamente ileso do acidente. Mas o carro, a Hilux dele, perda total ontem de madrugada. Paulo está desativado por enquanto. Pois é, né, Paulo? Tudo isso numa ação de um bandido no volante. Exato, porque o sinal estava para ele, tudo tranquilo. Camarada desse que dá uma porrada no carro, que faz virar uma Hilux 3 vezes, você imagina a velocidade que um imbecil desse vem, né, imprimindo nessas ruas da madrugada. E numa rua de bairro, né, na Praça 14. Pois é, né, na Praça 14, não é? Ali não tem nenhuma via de alta velocidade, nenhuma. E o camarada vem imprimindo uma velocidade dessa, uma atitude irresponsável que pode tirar a vida de uma pessoa. E quantas já não perderam a vida numa atitude como essa? Em situações como essa, é verdade. Ô Peregrino, transporte coletivo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Eduardo. Nós já, conforme a nossa direção de jornalismo sempre nos orienta e nos pede para fazer aquela ronda em frente às garagens, que é onde, quando acontece alguma coisa, é onde tudo acontece. Onde ficam os carros de som, onde há a paralisação. E com isso, eu já passei, Eduardo, na frente da garagem da Líder, que fica no núcleo 15, na Cidade Nova, no caminho do Instituto Médico Legal, fica a garagem, a grande garagem, a maior, que é a da União Cascavel, Eduardo. E lá nós passamos por lá também, tudo dentro da normalidade. E na rotatória do produtor, que é do São José, que é nosso caminho para o pronto-socorro João Lúcio, também verificamos a garagem da Global, tudo tranquilo, os terminais recebendo aí um grande número de pessoas nesse momento, principalmente o Terminal 3, que é o da Cidade Nova, e o Terminal 5, que é o do bairro de São José. As duas maiores zonas, né, obviamente tem um maior fluxo de pessoas nesse momento, de passageiros. E com isso, a movimentação é maior nesses dois terminais e está tudo dentro da normalidade até o presente momento. Ok. E na área policial, o final de semana foi tranquilo? Como é que foi? Até que não, Eduardo, foi um final de semana até que agitado, né? Nós tivemos aí logo no começo do final de semana um crime que chamou muita atenção, que foi um duplo homicídio, Eduardo, aí no bairro, na Avenida Airão, né? Quando ocupantes de um Celta preto aproveitaram que o sinal estava fechado e pararam ao lado das vítimas, ao lado de 2 homens que estavam na moto, já foram até identificados, inclusive, e atiraram e mataram. Pistoleiro do bom, acertou os tiros que mataram essa dupla que acabaram, não teve nem tempo de ser socorrido. Morreram na hora no cruzamento, em um cruzamento da Avenida Airão. Em outra situação, Eduardo, como você já abriu manchete muito bem, o estuprador, um homem que já tinha várias passagens pela polícia, foi morto lá e acabou aí, né, possivelmente morto por vingança. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes desse crime, Eduardo Silva. E também lá no bairro União da Vitória, o homem foi assassinado a tiros também, Eduardo Silva, e o Denilson da Silva, de 38 anos, foi executado lá no bairro Riachuelo. Ele brincava de papagaio com o filho de 8 anos, estava levantando, estava embiocando o papagaio por lá, estava tudo tranquilo, e ele brincava com o filho de 8 anos, até que chegou o motoqueiro e o acertou vários tiros e acabou o matando na hora de um crime que tem aí, Eduardo, características de uma execução. Peregrino, parece que soltar pipa, soltar papagaio faz mal à saúde, porque não é o primeiro caso, não é verdade? Não, Eduardo, passando aqui pela minha cabeça agora, foram 3, teve aquele ali, né, da área do Prosaminho, o camarada estava soltando papagaio também, e o outro também lá no bairro da Glória, somando-se mais a esse, fora o que a gente já esqueceu, foram 3 aí que estavam brincando de papagaio não embioca não, mas eles... É verdade.
O Peregrini retorna com estas e outras notícias em detalhes às 6h20. Bom trabalho para nós, Peregrini. Bom trabalho, Eduardo. Mas sem antes, Eduardo, deixa a gente interagir com nossos ouvintes, né? Um abraço ao pessoal do interior, Eduardo, que só sai de casa, só vai pra roça depois de ouvir o Jornal da Manhã. Muito obrigado pela audiência, pessoal lá de Manacapuru, muito obrigado pela audiência, aí o Beto D'Angelo, o Cristiano D'Angelo, aquela turma toda de lá de Manacapuru, professor Conde, muito obrigado pela audiência, essa turma toda aí que nos ouve todo dia, capitaneados, como sempre, pelo nosso companheiro Zeg Zeg. Contigo, Eduardo. Obrigado, Peregrini. Falar nisso, um abraço também para toda a rapaziada do Torneio Verde e Amarelo, lá no campo da Curió. Um bom dia pro Jajá e toda a rapaziada. 11 cidades polo foram selecionadas para atender os servidores da educação que passarão a partir do dia 5 de outubro a ter acesso aos serviços do Plano de Saúde Apvida no interior do Amazonas. A escolha estratégica dos polos contemplará os profissionais da área da educação que atuam nos 61 municípios do interior. O polo, que funcionará no município de Carauari, ofertará clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, laboratório raio-x para profissionais também de Irunepé, Itabarati, Ipixuna, Envire e Guajará, totalizando 1.200 beneficiados. O polo de Humaitá oferecerá serviços de clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, laboratório raio-x para 1.500 servidores de Apuí, Manicoré, Lábrea, Canutama e Tapauá, além do próprio município. Com os mesmos atendimentos de Carauari e Humaitá, o polo de Tabatinga alcançará 1.800 profissionais de Santo Antônio do Içá, Jutaí, Fonte Boa, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Tonantins, Benjamin Constant e Amaturá, assim como de Tabatinga. Coari e Tefé funcionarão como cidades polo para servidores de Codajás, Alvarães, Uarini, Japurá, Maraã e Juruá, totalizando 2.100 servidores, enquanto Coari ofertará serviço de clínica médica, pediatria, laboratório raio-x. Tefé terá o acréscimo de ginecologia e obstetrícia. O polo de Parintins ofertará atendimentos em clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, laboratório e raio-x para profissionais também de Inhamundá, Barreirinha, Boa Vista do Rames, Maués, totalizando 2.100 beneficiados. Manacapuru é a cidade polo que deverá ser buscada por profissionais de Anamã, Beruri, Anuri, Novo Airão e Caapiranga, totalizando 1.500 servidores. O município contará com clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, laboratórios e raio-x. Itacoatiara servirá como cidade polo para profissionais de Itapiranga, Urucará, São Sebastião do Atumã, Silves e Urucurituba. Ao todo, 1.200 servidores poderão agendar atendimentos em clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, laboratório e raio-x. Manaus também será uma das cidades polo da expansão de atendimentos do Apvida e atenderá 1.500 servidores de Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro, Caçã e da Várzea, Manaquiri, Altazes e Iranduba. A capital amazonense terá os seguintes serviços: clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, laboratório e raio-x. 6h08 em Manaus. Uma equipe de extensionistas rurais e especialistas em fruticultura do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, realizou visita técnica em áreas produtivas familiares de agricultores da Associação dos Produtores Rurais do Ramal das Torres, em Careiro da Várzea. O objetivo: apoiar com orientações a produção de culturas agrícolas como o abacaxi e a banana, que atualmente são as principais culturas cultivadas na região, que fica localizada no ramal das Torres, quilômetro 20, estrada do Puru. Pacientes com câncer de mama metastático em tratamento paliativo contam com um novo protocolo terapêutico, o qual é oferecido pelo Serviço de Oncologia Clínica da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM. O novo tratamento passou a ser oferecido na segunda quinzena de agosto e consiste na inclusão do medicamento Pertuzumab, associado ao Trastuzumab. Na unidade hospitalar,
órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, Suzam. Ao todo, 154 mulheres serão beneficiadas com o novo tratamento, também chamado de duplo bloqueio. A inclusão do pertuzumab associado ao trastuzumab pode aumentar a sobrevida dos pacientes com câncer de mama metastático em quase 5 anos, assim evitando a morte precoce de milhares de mulheres. O pertuzumab foi incorporado pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS no dia 4 de dezembro de 2017, por meio da portaria número 57. Pesquisadores obtiveram o primeiro relato sobre a atividade antichagásica e leishmanicida de substâncias extraídas das folhas de uma planta conhecida popularmente como quebra-pedra. Testes in vitro demonstraram que as lignanas, classe de metabólitos secundários majoritários da espécie, apresentam ação antiprotozoária importante contra os parasitas causadores da doença de Chagas e da leishmaniose cutânea. Com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, um grupo de pesquisadores isolou e elucidou quimicamente 12 lignas bioativas presentes nas folhas da quebra-pedra. Além disso, identificou diferentes substâncias pertencentes às classes de flavonoides, polifenóis, triterpenos e esteroides, classes que apresentam propriedades antitumorais, antioxidantes e anti-inflamatórias já comprovadas em diferentes estudos científicos. 6h11 em Manaus. A partir de amanhã, terça-feira, dia 1º de setembro, as solicitações de laudo técnico por parte das empresas incentivadas pelo governo do estado somente serão aceitas via protocolo virtual. Alerta ao secretário executivo de Desenvolvimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, Renato Mendes Freitas. O contato para atendimento quanto às dúvidas e esclarecimentos pode ser feito pelo WhatsApp no 99368-8902 no horário das 8 às 15 horas. Para acessar o protocolo eletrônico, o interessado poderá clicar na aba localizada na parte superior à direita na página da Secretaria no www.sedect.am.gov.br. Há também um banner disponível no rodapé da mesma página. Dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, apontam que Caapiranga é o maior produtor de cará do Amazonas, com produção anual de 4,2 mil toneladas. O alimento, que é rico em nutrientes, tem chamado a atenção de pesquisadores e da indústria de alimentos, o que resultou em uma parceria entre o IDAM, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, a empresa Cargill e a Prefeitura de Caapiranga, que irão executar um projeto de beneficiamento do tubérculo produzido no município. Sejusc realiza mais de 7.000 atendimentos a mulheres em situação de violência. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, realizou 7.250 atendimentos por meio do projeto Nova Rede Mulher para mulheres que sofreram algum tipo de agressão dentro das suas residências ou no convívio familiar no período de 1º de janeiro a 31 de julho deste ano. A secretária executiva de Políticas para Mulheres da Sejusc, Ana Barroncas, explica os trabalhos durante a Rede Mulher no período de pandemia. Considerando o período de pandemia, porque esses números eles vão variando aí de janeiro a julho, aí nesses números estão contabilizados, né, os nossos atendimentos que foram feitos domiciliares, as nossas ações itinerantes, inclusive, que nós tivemos recentemente ações itinerantes no mês de julho. Os serviços não paralisaram, as ações não paralisaram, a nossa estratégia de atendimento funcionou, que a gente até teve um número expressivo de acolhimento, se comparado no ano de 2019, 104 acolhimentos é um número expressivo nesse período, inclusive considerando, obviamente, novamente falo, o período de pandemia. Nossas mulheres não estão desassistidas. O governo do estado hoje, por meio da Secretaria Executiva de Política para as Mulheres, vem fazendo aí um trabalho realmente de fazer essa divulgação dos canais. Significa que as mulheres estão conhecendo mais os canais,
conhecendo os seus direitos e estão buscando o atendimento e, quando não buscam, a gente faz essa busca ativa por elas. Porque a nossa meta é tentar realmente alcançar o maior número de mulheres vítimas de violência de fato. A Nova Rede Mulher é um projeto que atende mulheres que estão sofrendo algum tipo de agressão em suas residências ou no convívio familiar, prestando auxílio e suporte para o impedimento da violência, mostrando para essas mulheres os caminhos corretos e seguros para se fazer denúncias e relatos de agressões. 6h15 em Manaus. Com 132 anos, a Igreja de São Sebastião e São Francisco de Assis, uma das mais antigas de Manaus, lançou ontem, domingo, uma campanha para arrecadar fundos para a restauração do espaço. Em coletiva de imprensa, o padre Frei Paulo Xavier disse que a obra, com início ainda sem previsão, está orçada em cerca de 1,2 milhão de reais. E a Secretaria Municipal de Saúde e Ciência, atenção, abre nesta segunda-feira, hoje, portanto, as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de 210 vacinadores que irão atuar na campanha de vacinação antirrábica animal de 2020 durante 45 dias. As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial da Secretaria, pelo link pcensa.manaus.am.gov.br, pcensa.manaus.am.gov.br. Os vacinadores terão jornada de trabalho de 36 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 às 13h30. A remuneração mensal será de R$1.045, incluindo parcela indenizatória de insalubridade, auxílios, transporte e alimentação, além de salário família. As inscrições para consultores legal da Amazônia Legal, interessados em desenvolver planos de ações ambientais pós-pandemia por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, foram prorrogados até a próxima quarta-feira, dia 2 de setembro. A medida visa atender estados que estão com dificuldades em encontrar consultores habilitados que atendam aos critérios de seleção. O projeto faz parte das estratégias da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas diante dos novos desafios a serem enfrentados na gestão ambiental de toda a Amazônia Legal por conta da pandemia do novo coronavírus. Os selecionados devem desenvolver um plano de ação para a gestão ambiental e desenvolvimento de baixas emissões de carbono a partir de 4 perspectivas: gestão pública, populações indígenas, populações extrativistas e contexto global. 6h17. O governo do estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, volta a partir desta segunda-feira com as aulas da Escolinha de Iniciação Esportiva da Vila Olímpica de Manaus, localizada na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste. A atividade estava suspensa desde o mês de março por determinação do decreto governamental para conter o avanço do novo coronavírus. São mais de 600 alunos que devem retornar às atividades. Devido à grande procura e ao excessivo volume de negociações, a campanha Zero Dívida Online, que estava prevista para ser encerrada nesta segunda-feira, será prorrogada por mais uma semana. Os clientes que possuem algum débito com a Águas de Manaus podem procurar a concessionária até o dia 6 de setembro para negociar as pendências com condições especiais. Ao longo da última semana, mais de 11 mil acordos para pagamento de débitos foram realizados. Por conta do volume expressivo, a empresa reforçou seus canais de atendimento virtual. Decidimos prorrogar a campanha por causa da grande adesão da população à iniciativa. O número de foco de queimadas registrados no Amazonas atingiu 10.234 neste ano, conforme dado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Desse total, mais de 7.600 ocorreram somente em agosto, maior registro para esta época desde 1998, quando os dados passaram a ser divulgados. O mês de agosto costuma ser o mais seco do ano na região e também é o período em que ocorrem os maiores índices de queimadas. Especialistas afirmam que o fogo é consequência de incêndios criminosos e de políticas antiambientais.
No primeiro semestre do ano, o estado já havia registrado um aumento de 51,7% na quantidade de foco de queimada, em comparação com o mesmo período do ano passado. O quantitativo de queimadas no primeiro semestre deste ano bateu o recorde dos últimos 4 anos no estado. E o Amazonas registrou 201 novos casos de Covid-19 neste domingo e o total de infectados subiu para 120.060, conforme boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSM. O número de mortes pela doença subiu para 3.639, com 3 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e confirmação de outros 12 que aguardavam diagnóstico. O boletim aponta ainda que mais 176 pessoas se recuperaram da Covid-19, elevando o total para 101.952. Outras 14.469 pessoas com a doença estão sendo acompanhadas. Entre os casos confirmados, há 191 pacientes internados, sendo 113 em leitos de clínicos, 24 na rede privada e 89 na rede pública, e 78 em UTI, 32 na rede privada e 46 na rede pública. Há ainda outros 75 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 45 estão em leitos clínicos, ou seja, 30 na rede privada e 15 na rede pública, e 30 estão em UTI, 26 na rede privada e 4 na rede pública. Dos 120.060 casos confirmados do Amazonas até este domingo, 42.398 são de Manaus, ou 35,31%, e 77.662 no interior do estado, que corresponde a 64,69%. Polícia. Vamos ao resumo policial do fim de semana com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Já temos substituição na equipe, saiu o PC. Agora na mesa de som está o brilhante Hamilton Cabral. Então vamos, um homem que não teve a identidade revelada invadiu a base de atendimento do SAMU. Ele correu para não apanhar, ele invadiu a unidade do SAMU, era de madrugada, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Para não pegar uma pisa, para não pegar uma peia, após se meter em uma briga em um bar, e o caso aconteceu na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova. De repente foi pro bar, foi beber, não sabe beber, e acabou pegando uma pisa. E para não apanhar ainda mais, correu, salva, acode, e ele chegou lá, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã, já com algumas porradas na cabeça e outras espalhadas pelo corpo. E mais, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã, briga entre irmãos. 2 irmãos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, entraram em conflito, entraram numa briga, estavam brigando os dois e acabaram se esfaqueando. Um deu uma facada no outro. Nem a presença da mãe evitou que os agressores, que os irmãos endiabrados parassem, com a briga. A polícia foi acionada, uma irmã deles também foi em defesa de um dos que estavam brigando, Eduardo. A família estava completamente desesperada por causa desses 2 irmãos aí, um que deu uma facada no outro, que acabaram dando entrada no pronto-socorro. Estavam brigando, os dois estavam brigando aí, a mãe gritava, ai, não briga, pelo amor de Deus. Os vizinhos acionaram a polícia da área, aos policiais da 13ª SICOM, que chegaram no local. Os policiais acompanharam os irmãos e realizaram os procedimentos cabíveis, ou seja, primeiro no pronto-socorro, depois na delegacia. São perigosos. Se tem coragem de puxar a faca e dar no irmão, imagina com os outros. Tá aí, bandidos. São 2 bandidos, um querendo matar o outro com uma faca. Bandidões que acabaram presos pela polícia. Rapaz, a polícia não passou o nome. Se passa, pra gente dizer aqui quem são esses irmãos aí do cão que estavam brigando em plena luz do dia na frente de mamãe. Aí depois o outro diz, é por causa da droga. E a droga só tem um caminho, não tem jeito. Tem jeito sim.
Tem jeito, só não tem jeito se o peão for cara de pau, se ele não prestar, aí não tem jeito não. Mas se ele quiser sair, sai sim. Se a conversa é fiada, não sai, não consegue. Se quiser, sai. Quem não quer sair é porque não tem vergonha na cara. É mais de polícia. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Final de semana em pronto-socorro. Agitadíssimo pronto-socorro no final de semana. Noite de sábado para domingo. Era começo da noite. Nesse momento, um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. No pronto socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de uma paulada. As informações dão conta de que ele pegou essa paulada, era por volta de 16 horas. Foi lá no bairro Jorge Teixeira. Tudo parecia tranquilo no bairro Jorge Teixeira. Segundo as primeiras informações, houve um desentendimento entre esses dois homens. Daí, um deles foi embora. Daí, o outro ficou. O que foi embora voltou, pegou um pedaço de pau e sentou-lhe na cabeça de seu oponente. Uma pernamanca 3x4 de aproximadamente 1 metro foi usada como arma de vingança. Olha a peia no time do Vasco da Gama. O Vasco não sabia nem o caminho de cá. Quer ser líder, não estou dizendo. Vai lutar é para não cair. Pegou-lhe uma pisa do Fluminense e ficou desnorteado. Nessa mesma hora em que o Vasco estava perdendo, nessa mesma hora em que o Vasco estava entrando na peia, um homem também apanhava a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com vários hematomas pelo corpo. Ele foi atendido, ele escapou da morte, logo depois foi liberado. Enquanto isso, no Maracanã, a peia continuava comendo. O Vasco entrou na peia. Pronto-socorro Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem que entrou entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo, ele levou 3 facadas, uma no braço, 2 na barriga. As informações dão conta de que ele entrou mais para lá do que para cá. Ele chegou no bico do urubu, ele estava no bico do urubu, já estava mais para lá do que para cá. Foi quando entraram em ação os anjos da vida. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem que naquele momento entrava sem nenhuma identificação, entrava entre a vida e a morte, entrava no bico do urubu. E mais uma vez, os anjos da vida, os profissionais de saúde, os profissionais da saúde lá no pronto-socorro Platão Araújo salvaram a vida deste homem. Atropelamento. Um garoto de 15 anos de idade foi atropelado na Avenida Jesus Me Deu, no bairro do mesmo nome. As informações dão conta que ele foi colhido por uma motocicleta e caiu no asfalto desacordado. Rapidamente uma ambulância do SAMU chegou até o local e o levou ao pronto-socorro. Lá ele foi muito bem atendido no pronto-socorro João Lúcio e não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Eles gostam. Mandou mensagem agora há pouco, o Jorge mete marcha, dizendo que está ouvindo o Jornal da Manhã.
Jorge Mete Marcha, o mesmo Jorge Lima, presidente da ACA. E Batata da Lotação, o Batata da Lotação, os rádios das lotações da Zona Leste da cidade, ligadas no Jornal da Manhã. Então tome morte! É agora! As notícias do IML. Duplo homicídio. Morreu 2. E foi Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã na área central da cidade, ali na fronteira entre Praça 14 e centro da cidade, na Avenida Airão. 2 homens estavam em uma moto quando pararam no sinal, quando pararam no cruzamento. Um Corsa de cor preta parou paralelo, parou bem do lado, e o homem que estava no banco da frente disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no motoqueiro que estava pilotando e mais 4 no que estava na garupa. Resultado: eles não resistiram aos ferimentos. E morreram. As informações dão conta. As primeiras linhas de identificação apontam para uma execução, para um acerto de contas. E isso aconteceu logo na manhã de sábado. Estava tudo tranquilo, tudo maravilhoso, o clima era bom quando esses 2 morreram e ficaram estirados no asfalto. O passarinho! O passarinho da morte! O Parque Riachuelo, Denilson da Silva, 38 anos de idade, foi barbaramente executado, foi barbaramente morto lá no Parque Riachuelo. No momento do crime, a vítima brincava de papagaio com o filho de 8 anos de idade. Foi quando apareceu um assassino, o assassino de moto. A vítima estava flechando o papagaio, estava enviocando, estava levantando, estava alegre, estava feliz, ao lado do pequeno filho de apenas 8 anos de idade, quando chegou o assassino, quando chegou um homem revestido no espírito da morte. Ele atirou e matou a vítima na frente da casa onde ele morava, na frente do filho de apenas 8 anos de idade. Morte no bairro União da Vitória. A vítima foi o Davi Mota. Ele foi assassinado a tiros. E tudo aconteceu assim. Era noite. O Davi estava dentro de sua casa embalando na rede. Ele pisava na parede, balançava a rede e a rede ficava rico. Ele estava alegre, estava sozinho em casa, estirado na tipóia, deitado na rede, ele embalava. Renco. Foi quando a morte bateu a porta dele. Davi. Aí o Davi responde: quem é? E uma voz misteriosa: é a morte. Davi, quando abriu a porta, foi recebido a bala, foi recebido no tiro, foi recebido no bumbum da morte. Ele levou 1, 2, 3, 4, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu, toma! Morreu, pega! Vai dessa pra pior, desgraçado! Esse homem que morreu, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã, não era boa bisca, era bandido dos mais perigosos. Já respondia a vários crimes, tinha uma ficha corrida das maiores, inclusive por estupro, por roubo e por tentativa de homicídio. E dessa vez ele se superou. Ele estuprou uma criança, a enteada dele, de apenas 2 anos de idade. Eu falei que ele estuprou uma criança de 2 anos de idade.
2 anos de idade. A população revoltada, uma pessoa ainda não identificada foi até a casa dele e o matou. A polícia acredita que pode se tratar de vingança, que ele morreu no domingo e no sábado ele havia estuprado essa criança de apenas 2 anos de idade. Olha só, Eduardo Silva e ouvintes, na ocasião ele foi pego do lado da criança, que estava toda machucada, estava toda defecada, toda maltratada. Ele foi pego ao lado dessa criança, na mesma cama, foi levado à delegacia e foi solto. Quero ver ele se livrar agora dessa bala. Quero ver ele se soltar agora da sepultura. Ele morreu e já foi tarde. Estuprador desgraçado de uma figa já deve estar nas mãos do capeta. Bolo, comemoração, aniversário, assalto e morte. Tudo aconteceu no bairro do Alvorada. Infelizmente a violência não está fácil, Eduardo Silva. O aniversário estava sendo comemorado. Nesse momento, já estava quase no fim da festa, quando bandidos chegaram para assaltar os convidados, aniversariantes, enfim, todos que estavam nessa casa comemorando o aniversário. Daí, um dos convidados resolveu reagir. Infelizmente, foi baleado e morto. Isso aconteceu no bairro Alvorada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada. E final de semana. O passarinho da morte. Sobrevoou a cidade. O passarinho da morte levou gente feridas por faca, por tiro, por agressão física. Ainda bem, graças a Deus, que não levou ninguém de acidente de trânsito. Tem uns que nem o passarinho da morte quer. É contigo, Eduardo Silva. Esportes. Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, venceu o Grande Prêmio da Bélgica 2020 de Fórmula 1 de forma tranquila, de ponta a ponta, cruzando a linha de chegada com 8,448 segundos à frente de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, segundo colocado. Max Verstappen da Red Bull Racing completou o pódio na terceira posição. Placar do jogo de ontem: Campeonato Mineiro, Tombense 0, Atlético Mineiro 1, Atlético Mineiro campeão mineiro. Campeonato Gaúcho, Grêmio 1, Caxias 2, Grêmio tricampeão gaúcho. Campeonato Brasileiro Série C, São José do Rio Grande do Sul 0, Volta Redonda 2, Brusque 2, Ituano 0, Londrina 2, Boa Esporte Clube 0, Clube do Remo 0, Vila Nova também 0. Campeonato Brasileiro Série B, CSA 0, CRB 2, Operário do Paraná 2, Brasil de Pelotas 1, 13 da Paraíba 0, Ferroviário 3. Campeonato Brasileiro Série A, Atlético Goianiense 0, Ceará 2, São Paulo 2, Corinthians 1, Santos 0, Flamengo 1, Coritiba 1, Sport 0. Futebol Internacional, Campeonato Francês, Rennes 0, Lille 1, Angers 0, Bordeaux 2, Saint-Étienne 2, Lorient 0, Metz 0, Mônaco 1, Nantes 2, Nimes 1, Brest 2, Olympique de Marseille 3. E hoje pela Série B jogam Guarani e Oeste no Brinco de Ouro da Princesa às 20 horas pelo horário de Brasília. Últimas notícias. A Caixa acredita nesta segunda-feira o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para os trabalhadores nascidos em setembro. Nesta fase, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai reduzir a cota para as exportações do aço semi-acabado do Brasil. A medida, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se deu porque houve mudanças significativas no mercado de aço dos Estados Unidos, que se contraiu em 2020, depois de aumentar em 2018 e 2019. A Receita Federal paga nesta segunda-feira o quarto e penúltimo lote da restituição do imposto de renda. O crédito bancário de 5,7 bilhões de reais será feito para 4,5 milhões de contribuintes.
O PSL vai anunciar nesta segunda-feira, em convenção partidária, a candidatura da deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, à Prefeitura do Estado, à Prefeitura da capital. A informação foi confirmada ontem, domingo, pelo deputado Júnior Bozella, presidente estadual do partido e coordenador da campanha de Joyce. Um grupo de 10 senadores vai acionar nesta segunda-feira, dia 31, o Supremo Tribunal Federal contra a possibilidade de reeleição dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do Amapá, e da Câmara, Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, ambos do DEM. Eles vão ingressar na ação do PTB, que pede ao Supremo para declarar a inconstitucionalidade da reeleição. A petição tem apoio de senadores do MUDA, Senado, grupo de oposição com Alcolumbre, entre eles Alessandro Vieira, do Cidadania do Espírito Santo, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá e Major Olímpio, do PSL de São Paulo. O homem apontado como operador financeiro do pastor Everaldo, Victor Hugo Amaral Cavalcante Barroso, foi preso neste domingo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O suposto doleiro foi um dos alvos da Operação 3 em Item, que afastou Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro e prendeu 7 pessoas. Entre os detidos na ação está o pastor Everaldo, presidente do PSC. 6h50 em Manaus. A Polícia Federal coordena na manhã desta segunda-feira a operação contra a facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. Foram bloqueados cerca de 252 milhões de reais em contas ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC. As investigações apontam que 210 pessoas detidas em presídios federais recebiam auxílio mensal por terem alcançado cargos de alto escalão dentro da facção ou por terem realizado missões com execução de servidores públicos. O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados às 20 horas deste domingo. O país registrou 398 mortes pela Covid-19, confirmados nas últimas 24 horas, chegando ao total de 120.896 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 875 óbitos, uma variação de menos 10% em relação aos dados registrados em 14 dias. A Caixa ampliou a possibilidade de pausa nas prestações dos créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas para um período de até 180 dias. A medida vale para contratos como os de renegociação, CDC, microcrédito, Construcard e crédito alto. A ampliação do prazo de 90 para até 180 dias é uma das medidas de enfrentamento aos efeitos causados à economia pela pandemia da Covid-19. 6h51, manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro, que estampa: número de mortos por Covid chega a 120.896. Média móvel de óbitos em 7 dias cai para 875. O Dia, defesa de Witzel ainda avalia se vai entrar com recurso no STF ou STJ. Folha de São Paulo: mães e pais protestam contra o fechamento das escolas em São Paulo. O Estado de São Paulo: o operador do pastor Everaldo, que recebia caixinha de propinas, é preso em Porto Alegre. Correio Brasiliense: morre aos 93 anos o pioneiro de Brasília, Geraldo Silva. Valor Econômico: Bolsonaro prorrogará auxílio emergencial na terça, diz líder do Centrão. Em BH, estado de Minas, academias de BH batalham para ganhar músculos no retorno nesta segunda-feira. No Recife, Jornal do Comércio: saque emergencial do FGTS para nascidos em setembro será acreditado hoje. Diário do Nordeste: Índia registra 78.761 novos casos de Covid, maior pico de um dia no mundo. 0 hora: pai, mãe e filha morrem de Covid e comovem cidade do Vale do Taquari. Participaram desta edição reportagem de J. Rai e Alberto Peregrini no Boletim Policial. A técnica foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação de Eduardo Silva.